Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre a união, a animação que está atualmente dentro do elenco vascaíno, algo que nós torcedores não víamos há muito tempo e o Lisca tá conseguindo fazer isso. O Lisca tá conseguindo trazer os jogadores para perto, tá conseguindo colocar uma nova mentalidade em cada atleta. Isso vai ser importantíssimo. É de fato algo que anima até nós torcedores vascaínos. A gente vai falar o que tá acontecendo, falar também sobre Flamengo, Renato Gaúcho, usando aí fala do jogador vascaíno para justificar erros, problemas com a arbitragem. É impressionante, um time que sempre foi muito ajudado por arbitragem, começaram a reclamar disso. A gente vai falar também o que o Renato Gaúcho disse e qual é essa atitude que realmente é inacreditável de acontecer. E além dessas, muitas outras notícias, venda de Andrei, saída do atleta para times do futebol europeu e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A sua inscrição é importantíssima para que o nosso conteúdo venha crescer, venha chegar a cada vez mais vascaínos. Então se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva. E se você já assiste ao nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vascaíno ajuda vascaíno. Então se você é vascaíno, ajude outro vascaíno. Se inscreva aqui embaixo e ative o seu sininho de notificação. E também deixe aí o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha do Lisca à frente do Vasco. Tá com esperança de que iremos com ele subir para a Série A? Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês, como eu sempre venho fazendo nos meus últimos vídeos. Tranquilo? Então vamos lá, né? Sem muita enrolação. Vamos logo falar aqui, é claro, de Vasco da Gama e começar falando sobre amanhã. Amanhã teremos uma partida importantíssima. Hoje o elenco treina no CT Moacir Barbosa, ali em Jacarepaguá, o antigo CT do Almirante, né? O elenco já estará lá. O treino deve ter sido na parte da manhã, muito focado aí nesse jogo de amanhã contra a equipe do Vila Nova. Um jogo que vai ser realmente o divisor de águas. Um jogo que já pode colocar o Vasco entre os 4 primeiros colocados da Série B. O Vasco atualmente tem alguns times à sua frente, como Guarani, Avaí, Botafogo, Goiás, mas uma vitória aproxima, já que a distância agora está muito curta, apenas 2 pontos de diferença do Vasco, que é o 7º, para o Avaí, que é o 4º colocado. Então uma vitória pode ou colocar o Vasco dentro do G4 ou aproximar demais, fazer com que o Vasco tenha pela primeira vez a mesma pontuação, pelo menos, do 4º colocado para ele. Então a vitória é importante e o Vasco vai atrás dela. O Vila Nova é um time que não está bem na competição, um time que realmente está lutando na parte de baixo da tabela, então uma vitória é considerada até mesmo uma obrigação e o elenco está muito unido para isso. O elenco quer essa vitória, o elenco vai em busca do título. O Léo Matos deixou isso bem claro, que o foco do Vasco não é apenas o acesso, é também conquistar o título da Série B, até para chegar de uma forma bem motivacionado. Aliás, uma forma motivacional, né? Chegar com mais confiança para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E com relação a essa partida de amanhã contra o Vila Nova, teremos alguns desfalques importantes. Lucão e Ricardo Graça. Os dois atletas estarão voltando, eles chegam hoje ao Rio de Janeiro, porém por conta do fuso horário, por conta da competição longa que eles estiveram, não estarão ainda à disposição do Lisca. Eles permanecerão ali, nem sequer sendo relacionados para a partida, mas muito provavelmente para o jogo de sexta-feira contra o Remo, fora de casa, muito provavelmente que Lucão e Ricardo Graça já estejam à disposição do técnico Lisca. E com relação ao Germancano, o jogador levou nessa última partida o seu 3º cartão amarelo, então também é desfalque para esse jogo. Vai ser aí a primeira partida após 23 seguidas que o Germancano não vai ser relacionado, que ele vai ficar de fora e muito provavelmente também o substituto do Germancano será o Daniel Amorim. Terá a sua oportunidade de começar como titular da equipe. O Vasco diferente, o Vasco que mesmo assim vai buscar a vitória a todo momento e esses 3 pontos é considerado uma obrigação dentro de São Januário. E falando de Vasco e Vila Nova, ontem foi dia do bastidor e aí da pós-jogo, né, dessa partida entre Vasco e Vitória, um jogo marcado por paralisação, marcado novamente por erros de arbitragem, mas principalmente marcado pela união do elenco, que fora de casa conquistou uma vitória importantíssima num jogo difícil, não contra um adversário difícil, mas por tudo que aconteceu na partida, gramado molhado, jogo ruim.
Realmente foi uma vitória importante e após a partida realmente o que mais chamou a atenção foi a união do elenco, a comemoração do elenco vascaíno relacionada à vitória. Uma vitória, volto a repetir, importante, e o Lisca deixou bem claro, para mesmo ter tido conquistado aquela vitória naquele jogo, não se esquecer que na terça, no caso amanhã, já teria outro jogo. Falou para se recuperar bem, estar focado sempre nas próximas partidas, deixando bem claro isso, que quer um elenco forte, quer um elenco competitivo, falou que foi na raça, foi um time guerreiro e parabenizou todos. E uma frase que chamou muito a atenção foi a que ele falou no final ali daquela reunião que tem após as partidas: um por todos e todos por um. Esse é o ideal do Vasco nesse momento. Então dá uma olhada aí nesse pequeno pedaço dos bastidores que demonstra que, de fato, o elenco está muito unido em busca do acesso à Série A. Não se esquece, terça-feira já está aí. Hoje é sábado, de noite. Olha o jogo que nós fizemos. Recuperação, descanso, malandro. Recuperação e descanso. Não deu para jogar hoje, não deu para tocar? Foi na raça. Time guerreiro. Parabéns. Vamos de novo terça. Vamos de novo terça. Não paramos mais. Pai nosso que está nos céus. Vamos! Então foi isso, como vocês viram, de fato isso chama muita atenção e é importantíssimo, e se continuar sem dúvida dessa maneira, o Vasco vai sim conseguir o acesso e vai dar muitas alegrias ainda com o Lisca à frente para o torcedor vascaíno. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos falar aqui também rapidamente sobre o Flamengo. Muitas pessoas vão falar, mas você vai falar sobre o Flamengo num canal do Vasco? Qual é a relação? Vocês vão entender o que eu estou falando. A partir do momento que um treinador fala do Vasco, a gente tem que falar aqui. E foi isso que aconteceu ontem. Ontem o jogo entre Flamengo e Internacional foi um jogo marcado ali por uma goleada que eles tomaram. É claro, a gente fica assim feliz deles tomando essa goleada, baixar um pouco a moral que eles estavam, né? Isso também é importante para nós. E o que acontece? Ontem, segundo eles, eu não acompanhei a partida, mas eles choraram demais por conta de arbitragem, reclamando de erros de arbitragem. E a gente cai aqui em outro quesito. O time que sempre foi muito ajudado por arbitragem, isso é fato, isso é inquestionável, que o Flamengo é um time que tem um histórico com muita influência positiva para eles relacionado à arbitragem. Eles ontem reclamaram de erros de arbitragem, sendo que não houve erro nenhum. Um jogador deles, o Gabriel Barbosa, foi expulso de forma clara, correta, e ainda assim houve reclamação, falando que o futebol brasileiro era uma várzea. E o grande ponto que assim a gente deixa até para a CBF é: vai deixar certo isso? Vai deixar por isso mesmo? O jogador chega e fala que o futebol brasileiro é uma várzea, será que não vai ter nenhum tipo de punição? Se fosse com qualquer atleta aqui do Vasco, o jogador já seria punido após a partida. Mas isso realmente com o Flamengo não acontece e é algo que fica muito complicado para todos que gostam do futebol. E após o jogo, o Renato Gaúcho reclamou. Ele disse que escutou uma entrevista de um jogador do Vasco na quarta-feira, sendo o Zeca, dizendo que os árbitros deveriam dar entrevista após a partida. Isso de fato tem sim, o Zeca deixou isso bem claro. O Vasco foi muito prejudicado contra o São Paulo nessa última quarta-feira. O grande ponto é, será que o Flamengo foi prejudicado da mesma maneira contra o Internacional ontem? É lógico que não. É lógico que isso não acontece com o time deles. Então realmente é uma situação complicada. Volto a repetir, o time que sempre foi beneficiado por arbitragem, reclamar de erros ali pequenos do juiz, num jogo que já estava 3-0 e ainda por cima não foi erro, porque o jogador deles reclamou de forma convicta, clara, de uma maneira que não pode se reclamar de um árbitro, e aí é expulso e ainda há choro, mimimi de treinador e ainda cita jogador do Vasco. Então realmente é uma situação muito complicada. E além disso tudo, outro ponto que chama muito a atenção é a mídia, é a imprensa. Porque na cabine, né, de comentarista, de narração ali, havia um ex-jogador, o Petkovic, e durante o jogo ele usou todos os pontos possíveis para justificar, tentar dar uma justificativa para essa goleada que o Flamengo tomou ontem. E ele disse várias frases que demonstram que a imprensa é muito parcial. Ele, o próprio Petkovic e o narrador que estavam na cabine diziam que o Flamengo perdeu de 4-0, tentando ali achar uma justificativa para esse erro que aconteceu no time deles. E foi além, uma falta de profissionalismo total da parte ali dos narradores, dos comentaristas de tal emissora. O Petkovic usou 5 frases que foram muito interessantes durante esse jogo, dizendo que o gramado prejudica o Flamengo, falou que o juiz abusou da regra, disse que se não fosse o Daniel, no caso o árbitro, seria 5-4 para o Flamengo, disse que o Inter acertou os únicos lances do ataque, por isso fez o gol, falou que o árbitro irritou os jogadores do Flamengo e por isso ali
houve o elenco ficou desestabilizado. Então, diversas frases que realmente são inquestionáveis e chateiam demais. Porque a gente tem uma imprensa imparcial. A gente tem também ali árbitros, aliás, treinadores, jogadores que reclamam quando tomam uma goleada, que não sabem jogar e não sabem perder principalmente. Isso chateia demais, a gente não aguenta mais isso. A gente espera que a imprensa venha a ser parcial, a gente espera que realmente até as pessoas que giram em torno do futebol venham a ser parcial, que o Gabriel Barbosa venha a ser punido e que algo realmente aconteça para andar com o futebol. Que o futebol atualmente está parado por conta disso tudo que acontece em torno dele. Uma situação muito complicada, mas é isso, perderam, tem que acertar na bola. Falaram do que aconteceu com o Vasco na quarta-feira, citaram as palavras do Zeca, porém o que aconteceu com o Vasco na quarta é incomparável com o que aconteceu com o Flamengo nos últimos 20 anos. Isso jamais acontece com o Flamengo, porque a gente sabe que vocês são muito mais beneficiados do que prejudicados. Então realmente é uma situação complicada, é difícil ficar falando sobre isso, mas eu tinha que vir aqui falar, tinha que desabafar sobre mais uma vez eles quererem justificar uma derrota e até usar falas de jogadores do Vasco para justificar erro. Mas vamos lá, vamos seguir, que a gente ainda tem vídeo aqui para falar e rapidamente também sobre Andrei. O Andrei, que é um atleta que busca uma renovação, o Vasco tenta uma renovação com ele tenta uma renovação com o Vasco, seu contrato encerra no final desse ano e, segundo notícia, estava havendo um imbróglio para a sua renovação. Ele estava buscando aí renovar o seu contrato com o Vasco, porém quem estava responsável é o seu empresário, o famoso, ilustríssimo, grandioso Carlos Leite. A diretoria estava esperando uma resposta até o final dessa semana por parte do Andrei, mas até o momento não houve retorno. O que acontece? O Andrei atualmente ganha algo em torno dos 110 mil pelo Vasco e o contrato dele, volto a repetir, encerra no final desse ano. E segundo notícias, a oferta que o Vasco fez para o Andrei não agradou o Carlos Leite. O Carlos Leite acha que o Andrei não está sendo reconhecido financeiramente. E só para abrir um OBS, um parêntese, todas essas notícias que eu vou falar nesse atual momento foi apurada pelos torcedores.com, uma página aí que realmente cobre o dia a dia de todos os times do futebol brasileiro, de vários times que realmente tem uma credibilidade muito grande. Então tudo que eu estou falando aqui é apurado por eles e não por mim. Eu estou repassando uma notícia que foi feita totalmente pela essa página, mas vamos lá, seguir. E a proposta atual, que não foi aceita pelos Carlos Leite, condiz o seguinte: mais 2 anos de contrato, com aumento imediato de cerca de 25% de salário, ainda com bonificações por produtividade e reajustes progressivos até chegar ao salário de 110, que atualmente até 180 mil reais por mês. Ele teria um salário base fixo de 130, mas ele podendo chegar a 180 mil reais. O Andrei recebendo isso pelo Vasco. E o motivo dele negar essa renovação é o seguinte, o Carlos Leite. Segundo motivo de acordo com as fontes próximas aí, o atleta, o reajuste está abaixo do que o agente entende que o Andrei deveria receber. E segundo também o próprio empresário, diz que tem jogadores no Vasco que recebem muito mais que o Andrei e que são piores, que tem um futebol de menos qualidade, e o Andrei merecia receber mais do que somente 180 mil reais. Então, por conta disso, o Andrei já estaria, inclusive, procurando e conversando com clubes do futebol europeu e não iria aceitar essa última oferta para renovar com o Vasco. O jogador, o próprio Andrei, já teria autorizado seu staff a ouvir propostas para assinar um pré-contrato com outras equipes. E quais são esses clubes interessados? Clubes da Dinamarca, de Portugal e da Turquia. Da Dinamarca, o Midland, clube atualmente do Evander. De Portugal, o Gil Vicente. E da Turquia, o Alanyaspor. Times aí de 3 países e muitos outros estariam também interessados na sua contratação. As conversas ainda estão em estágio inicial e devem dar uma esquentada e evoluir nos próximos dias. Volto a repetir, tudo isso com muitos detalhes minuciosos foi passados pelos torcedores.com. E inacreditavelmente, o Andrei veio através de sua assessoria de imprensa e também da própria página ali que empresaria o jogador, da agência, dizendo e esclarecendo que todos os fatos citados nessa matéria que eu acabei de passar para vocês sobre o volante Andrei não correspondem com a verdade. Está passando aí a imagem para vocês que a própria assessoria de imprensa colocou, dizendo que o volante está focado nesse momento em cumprir o seu contrato com o Vasco e qualquer tipo de especulação é fake news. E aí o grande parêntese que eu abro é o seguinte: eu não acredito em ser fake news.
foram detalhes minuciosos. E a gente sabe também, quem faz jornalismo, que é a apuração da notícia, que a verdade dos fatos é algo circunstancial, é obrigação. Então, se realmente essa página fez tudo isso através de fake news, perde a credibilidade. Mas foi muitos detalhes. Isso é algo que realmente eu não acredito que venha a ser mentira. Mas vamos tentar aí acreditar em um ponto. Já que a agência do Andrei falou que é fake news, vamos esperar que ele possa aparecer com um contrato renovado nos próximos dias. Mas vindo desse grupo de empresários, realmente eu não duvido que queiram um salário maior para o Andrei. Um atleta que infelizmente já está há muitos anos no Vasco e com 23 não rendeu absolutamente nada para o nosso clube. Então vamos esperar, vamos aguardar. O Vasco ainda quer uma renovação, segundo notícia o Andrei quer também, mas até o momento tudo parado e nada consegue andar. Mas vamos lá, vamos esperar o que vai acontecer no futuro, renovação de Andrei. Temos o jogo de amanhã e muitas outras novidades que a gente trouxe para vocês aqui no vídeo de hoje. Deixe também o que você acha, o seu parecer, qual será que é o lado certo da história. O Andrei não querer renovar, o Andrei querer renovar, deixa aqui a sua opinião nos comentários, tranquilo? Mas esse foi o vídeo, a gente acabou lançando o vídeo muito mais tarde hoje, às 7 horas a gente retorna com outro conteúdo, então já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação e 7 horas você volta para cá para ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tranquilo? Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, tenham uma ótima segunda-feira e, é claro, saudações vascaínas!